Senhoras e prezados, antes de mais tudo, eu quero esclarecer meu vídeo anterior, em que eu falei que eu era um fracassado. Quando eu vejo um imbecil como Ciro Ferreira Gomes falar um bando de asneira, um bando de merda como ele fala, eu realmente fico assim, eu fico muito para baixo. Bom, vou tentar virar essa página e falar de um assunto que eu acho interessante, né? Que é a relação que a novela Vale Tudo tem com Marcel Proust, né? Bom, gente, o Marcel Proust, ele era um autor absolutamente genial, absolutamente genial. Ele escreveu um livro chamado Em Busca do Tempo Perdido, que na verdade são 7 livros dentro de um, né? E ao todo são 3.300 páginas. São 3.300 páginas. Trata-se tão somente do melhor livro que eu já li na minha vida. O melhor livro que eu já li na minha vida, né? E assim, não é uma leitura fácil, é uma leitura muito difícil, tá? Porque é, como nós portugueses diríamos, né? Ele vai, é meio cacete, né? Nós portugueses falamos assim, é cacete quando uma coisa é chata e tal, né? Ele vai descrevendo algumas coisas, né, de uma forma muito lenta, de uma forma muito rebuscada, e é difícil de ler, e você pensa, pô, que chatice essa porcaria. Daqui a pouco ele vem com uma reflexão filosófica que te dá uma maneira de pensar diferente, um olhar distinto sobre a vida, te bota para pensar, você fica pensando naquilo, né? Aí ele recomeça, aí a linguagem de novo, a história, a narrativa, é cacete e tal. Daqui a pouco vem uma reflexão filosófica de novo, daquelas de arrebentar, né? E aí volta a narrativa, né? E você vai começando a se dar conta, né? Desse mundo maravilhoso do Marcel Proust, né? O quanto a história por trás ela tem o intuito de te alertar sobre o que é a vida e como é a vida, né? Então é maravilhoso, é genial. Você tem que ter saco, né? Mas é absolutamente genial, absolutamente genial. Eu já li Shakespeare, eu já li Machado de Assis, eu já li José Saramago, eu já li João Guimarães Rosa, eu já li Graciliano Ramos, eu já li Gabriel Garcia Marques e tudo. Não tem nada Shakespeare. Não tem nada como Marcel Proust. Não tem nada, pelo menos essa é a minha visão. Agora, gente, o Gilberto Braga, eu não estou falando da Vale Tudo atual. Eu estou falando da Vale Tudo antiga, de 1988, né? O Gilberto Braga, que escreveu a novela junto com o Aguinaldo Silva e a Leonor Báceres, né? Ele era absolutamente prussiano, né? Absolutamente prussiano. Porque, assim, tem umas passagens com o Tiago, né? O filho do Marco Aurélio, na época vivido pelo Fábio Vilaverde, né? Falando sobre o Proust, ele lendo o Proust, o Marco Aurélio dizendo que aquilo era frescura, ler Proust, aquela cavalgadura que era o Marco Aurélio, do Reginaldo Faria, né? Mas a Heleninha mostrando como o Proust era necessário, uma alma sensível, como era a Heleninha Reutemann, brilhantemente vivida pela Renata Sorrah. Tem uma parte em que a Renata Sorrah pergunta para ele, né? Mas o que você gostou mais do Proust? E aí o Tiago diz assim: olha, eu gosto muito daquela parte que ele fica esperando o beijo da mãe à noite, né? Amanhã é dia das mães, né? À noite ele vai deitar e espera que a mãe suba para dar o beijo de boa noite dele, né? Que realmente é uma parte marcante do livro, como tantas outras, né? A questão do biscoitinho, do bolinho, a Madeleine, né? Que é o que faz toda a memória dele ser invocada, né? A história engraçadíssima do Legrandin, né? Que era snob e não sabia. A história da Françoise, né, que era empregada, que tinha ótimos sentimentos com os outros, mas péssimos com os de perto, né? E aí tem outras coisas que mostram que o Gilberto Braga é prussiano, né? Por exemplo, a personagem principal da novela, né? A Raquel, né? Raquel é um personagem de Busca do Tempo Perdido. A judia Raquel, Raquel quando do Senhor, né?
que o Bloch, que era o outro judeu, falava tanto da Raquel, né? Odette Reutemann. Odette Reutemann é baseada em Odette de Crécy, né? Que talvez seja o principal personagem do livro, né? Ou pelo menos um dos principais, que é primeiramente amante do Swann, né? E depois se torna esposa do Swann, né? Isso é mostrado lá no primeiro volume, no Caminho de Swann, é onde toda a história se desenvolve, se relata e tudo, né? Outra coisa, o Afonso da versão atual, ele não demonstra ter tanto ciúme da Solange, mas o Afonso da versão antiga, ele tinha um ciúme doentio da Solange. Doentio o ciúme que ele sentia da Solange. Isso é claramente baseado na história do Swann, do ciúme que o Swann sentia pela própria Odette de Crécy, né? Então, esses são alguns paralelos que agora vendo a novela com mais atenção eu achei. Com certeza há outros, né? Então, o Gilberto Braga, sem dúvida nenhuma, ele era proustiano, né? E sobre a questão de recordações, de memórias, né, que é a base do livro do Proust, né? O Gilberto Braga também mostra vários exemplos disso da primeira versão. Gente, eu tô achando a segunda versão legalzinha, tá? Agora, obviamente não se compara com a primeira. A primeira é uma obra-prima, tá? É uma obra-prima. Como diria o grande intelectual contemporâneo Roberto Jefferson, afirmo isso, né? Então, enfim, o Proust, primeiro de tudo que eu quero te dizer, leia o Proust. Leia o Proust. É difícil, é chato, é cacete, como nós portugueses dizemos, é tudo, né? Mas as reflexões filosóficas são de uma genialidade que você não vai ver em lugar nenhum. E segundo, né? Veja a novela Vale Tudo, né? Se você puder ver a antiga e a nova, como eu estou fazendo, eu estou vendo a antiga pela terceira vez e a nova, para poder fazer comparações e trazer aqui essas comparações, né? É melhor ainda. Mas se você só puder ver uma das duas, vai lá no streaming e vê a antiga, tá? Eu te recomendo. Bom, do fracassado como eu, não sei se a recomendação será válida, para pelo menos eu estou tentando.